Experiências compartilhadas. Palestra completa realizada em 20 de abril de 1965. O assunto desta noite é experiências compartilhadas. Nas cartas de Paulo aos Gálatas ele lhes diz que todo aquele que aprende a palavra compartilha todas as coisas boas com aquele que ensina. Paulo não estava pedindo presentes materiais, pois disse em uma de suas cartas: paguei por cada refeição que comi e trabalhei dia e noite, quem não quer trabalhar, não coma. Essa era a filosofia de Paulo. Ele não estava pedindo nada que fosse material neste mundo. Mas ele pediu suas orações, pois conhecia a eficácia da oração. Paulo nunca se colocou num pedestal, como se não precisasse de ajuda espiritual dos seus convertidos. Ele sabia que a profundidade de sua alma era igual à profundidade da alma de todos, e daqueles que ele converteu a esse modo de pensar. Pois ele encontrou o verdadeiro Cristo, não um homem segundo a carne, ele encontrou o poder criativo e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Esse foi o único Cristo que Paulo reconheceu. Ele não o identificou em suas palavras, mas, acredite, ele o identificou com sua maravilhosa imaginação humana. Sua maravilhosa imaginação humana é Cristo Jesus, o poder criativo e a sabedoria de Deus. Então esse foi o ser de quem ele falou. Ele sabia que a profundidade era infinita e poderia se revelar através de você, aquele que ele converteu a este grande pensamento. Ele pediu que você compartilhasse com ele suas visões. Isso acrescentaria aquilo que vinha através dele e tornaria o conhecimento de Cristo Jesus ainda maior, para que ele pudesse contá-lo em suas lições em suas maravilhosas cartas. Em outubro passado, quando abri aqui depois da minha viagem ao leste, pedi-lhe que partilhasse comigo as suas experiências, seja a este nível ou a um nível mais profundo, mas eu, por sua vez, poderei compartilhar todas as suas experiências nesta plataforma com todos os que estão aqui, e incentivá-los a se dedicarem ainda mais diligentemente à aplicação deste princípio maravilhoso. Bem, há muitos meses, um amigo meu, que está aqui esta noite, compartilhou comigo uma experiência dele. Certa manhã, ele acordou cedo, meio sonolento, foi até a janela do quarto e olhou para a cidade inteira. Ele está bem no alto das colinas. Neste estado de semissono, o contorno dos edifícios tornou-se confuso e todos os edifícios pareciam misturar-se e fundir-se. E de uma forma estranha havia uma certa intensidade enquanto ele olhava. À medida que aumentava, todos eles se mantiveram. Fundiram-se e ainda assim mantiveram a sua identidade. Mas essa coisa estranha que parecia tão morta quando vista pela primeira vez se transformou em uma vida viva e pulsante. Depois da vida a intensidade continuou. À medida que aumentava, transformava-se em alegria, e depois aumentava ainda e transformava-se em amor. E toda a vasta cidade que um momento antes estava simplesmente morta, um objeto inanimado, prédios, cercas, ruas, os paralelepípedos de seu pátio abaixo, tudo tornou-se vivo, pulsante, depois, com maior intensidade, a alegria, e com uma intensidade ainda maior, o amor. Então, ele disse: além deste ponto, Neville, não há palavras para descrevê-lo. Não posso descrever além desse ponto. Isso aconteceu há vários meses. Há cerca de uma semana e meia, esta experiência repetiu-se detalhadamente. Então, há uma semana, no último domingo, éramos 5 no parque. Fomos jantar no Valley, um jantar paradisíaco, e de lá partimos para o auditório do santuário para ver os dançarinos russos. Portanto, toda a noite foi de pura alegria, o jantar, a conversa, a festa de 5 pessoas e depois os dançarinos russos, tudo foi perfeito. Na saída, ele me disse de maneira leve, lembrando-me que essa coisa havia se repetido. Ele disse: estou retrocedendo, pois aqui voltei e tive uma repetição completa daquela experiência? Então eu lembrei da Bíblia. No capítulo 41 de Gênesis nos é dito que se uma visão ou um sonho se repete, se duplica, isso significa que a coisa foi consertada por Deus e Deus em breve fará com que isso aconteça. Versículo 32.
Então eu disse: qualquer que seja o verdadeiro significado desta duplicação da visão, isso acontecerá em breve. E então, na noite de sexta-feira passada ele me deu uma carta e você a ouve com atenção. Posso não completar todos os detalhes, é uma experiência perfeitamente maravilhosa. Esta é a resposta dele. Ele disse: fui para a cama. Este foi o dia em que ele escreveu a carta, então aconteceu na noite anterior, nas primeiras horas da manhã, que ele escreveu a carta. Pois ele disse em sua carta para mim: ontem à noite ao me aposentar, disse a mim mesmo: quem sou eu? Então eu disse: eu sou Cristo, sou um homem desperto, sou Deus. E então, ele era Deus de uma certa maneira, porque isso vai sair da imagem dele, ele é Deus, consciente do seu poder ilimitado. Consciente de seu poder ilimitado. Então ele disse. Então o sonho começou. Agora, tudo isso é um sonho. Antes de contar o sonho, ele disse: quero que você tenha em mente que tudo se desenrolou numa ordem de amor lindo, de amor puro. A coisa toda se desenrolou nessa ordem. Não ouvi uma voz, mas senti que a profundidade do meu ser estava falando comigo através de alguma forma de telepatia mental, e isto é o que ela estava me dizendo. Quando você usar sua imaginação para outra pessoa, use-a como você quiser. Use-o quando você escreve uma história. Assim como você escreve uma história, use-a da mesma maneira. Agora, ele me disse: quando dramatizo uma história, eu a escrevo, devo interpretar todos os papéis. Quando escrevo uma cena de amor entre dois personagens, devo assumir os dois personagens e fazer amor comigo mesmo. Sim, eu dou um tapa na minha própria cara se o roteiro exigir. Devo sentir cada personagem e suas reações à situação. Não devo pensar no personagem, devo pensar a partir do personagem. Então, se para ajudar o outro através do uso da minha imaginação e devo usar a mesma técnica que uso quando escrevo uma história, bem, então devo pensar a partir deles. Eu devo me tornar esse personagem. Em cada pequeno detalhe devo me tornar isso. Com uma exceção, quando escrevo uma história devo estar atento ao público e aos valores teatrais. Mas para me tornar um personagem que eu ajudaria, minha única consideração deve ser a realidade absoluta, sem valores teatrais, sem público, a realidade real daquilo que quero viver. Portanto, quando assumo esse personagem, devo possuir todas as qualidades que pretendo que ele possua. Então, com isso em mente, no meu sonho, tudo isso está acontecendo no sonho, eu disse a mim mesmo. Agora vou experimentar. A primeira que me veio à cabeça foi conosco neste jantar e no grande festival de dança. Então eu a trouxe diante da minha mente e tirei o ser que eu sou. Devo chamá-lo pelo nome, ele vai me perdoar por isso, mas o drama exige isso, como você verá no segundo que ele ajudou. Então vou chamá-lo pelo primeiro nome, o nome dele é Bob. Você não conhece a senhora de quem falo esta noite, então vou ligar para ela para não mudar o padrão de humor que me possui, vou chamá-la pelo nome, o nome dela é Beth. Ele disse. Eu trouxe Beth. Tirei o ser que sou, tirei Bob completamente, abandonei Bob e então assumi a forma de Beth. Coloquei a roupa dela, coloquei tudo e fui Beth, virei Beth. Então me olhei no espelho e disse: você é linda. Agora ele disse: devemos perdoar a vaidade dela, disse a mim mesmo. Pois ele é tanto Beth, é Beth falando, não ele representando e representando o papel, ele é Beth declarando que ela é linda. Então ele disse: eu nunca usei saias, nunca usei um vestido de senhora e por isso parecia um pouco apertado, então tive que encurtar meus passos enquanto andava como Beth, vestida como Beth estaria vestida. Então saí de casa e fui para a rua onde um carro estava esperando. Para todas as coisas que eu queria para a Beth, todas as coisas lindas, o mais imediato e prático seria um carro novo. Isso é o mais imediato, o mais prático. Então saí para a rua,
entrei naquele lindo carro novo, abaixei a capota e parti. A única coisa que não me pareceu natural foi o salto alto no acelerador. Eu não conseguia sentir essa sensação. Nunca usei salto alto, e isso parecia um pouco antinatural. Mas, mesmo assim, dirigi o carro com o vento soprando em meu rosto e balançando meus cabelos. Foi Beth. Então parei na esquina do meio-fio e estacionei o carro. Aí eu saí daquele corpo, deixando o corpo ali, entrei no meu corpo, Bob, cheguei na calçada vendo a Beth no carro ao volante e ela me olhou com um sorriso mais glorioso. E esse foi o fim daquela cena. Então me virei para Ed. Ed faz tudo, lava seu carro, cuida do jardim, pinta e faz biscates para ele. Nesta cena, Ed diz algo que ele me disse antes, não em sonho, ele me disse isso neste nosso mundo desperto aqui. Ele me disse: Senhor Crutier, estou considerando, então ele usou essa palavra estranha dele, uma postulação. Senhor Crutier, estou considerando uma postulação. Uma maneira muito pomposa, que ele disse antes em estado de vigília. Então ele disse: Sou manco, sou coxo e você é minha muleta. Bem, isso foi simplesmente uma repetição do que ele havia dito neste mundo a esse amigo meu. Então ele disse: Tirei o corpo do Bob e coloquei o corpo do Ed, até as roupas. Isso é uma grande concessão se você ouviu descrever a condição imunda das roupas do homem no passado. Mas ele vestiu tudo para ficar natural, a roupa, a forma e o mancar. Mas agora, em vez de mancar, andei de um lado para outro naquele quintal sem mancar. No final de andar para frente e para trás sem mancar, bati os pés várias vezes para obter aquela realidade absoluta do estado de não mancar, e então saí do corpo de Ed e vi Ed andar de um lado para outro sem mancar. Tudo foi perfeito. Então ele disse: Eu considerei pessoa após pessoa da mesma maneira, mas em cada caso mantive minha própria mente. O corpo que assumi, a personalidade que assumi, a máscara que assumi, mas mantive a minha própria mente, pensando a partir da minha mente através da máscara deles. Então, como fiz isso com todas as pessoas que vieram? Ele apenas mencionou esses dois históricos de casos, mas disse pessoa após pessoa que fez. Então, quando o sonho chegou ao fim, a voz apareceu pela primeira vez e disse: Diga isso a Neville. Ele disse. Até agora, sempre que a voz se dirigia a mim, era sempre uma voz autoritária muito poderosa. Desta vez foi uma voz doce, gentil, linda e amorosa. Então ele conclui: Não digo que sei o significado deste sonho. Só sei que no sonho funcionou. Não sei se a técnica é prática. Não tentei fazer isso neste nível consciente, mas no sonho funcionou. Pode ser que a profundidade do meu ser estivesse tentando me falar sobre a unidade de Deus, que é Deus quem desempenha todos os papéis. Pode ser. Mas, sem dúvida, dentro de alguns dias isso se revelará. Agora, ele compartilhou comigo esse grande, eu o chamo de fantástico, presente. Esse é o tipo de presente que Paulo estava pedindo. Assim, o mesmo núcleo do homem opera em todos. Deus só age e está nos seres ou homens existentes. Deixemos que aquele que só é e que anda entre nós demos a decisão. William Blake. Agora, disse ele, traga todos os seus fogos. Se isso for verdade, isso realmente importa. Provocar todos os seus incêndios? Não falei com meu amigo desde que ele me entregou a carta na sexta à noite. Só posso dizer a ele que estou muito emocionado. É algo que ele deve levar a sério e você e o orador devem levar a sério. Se fizermos isso em sonho e funcionar perfeitamente, este é o nível mais difícil. Pois aqui está um homem de 50 e poucos anos, quero dizer, Ed. Bem, Ed teve uma limitação física durante toda a sua vida. Nenhum médico sonharia em sugerir que qualquer operação poderia lhe proporcionar uma caminhada normal, ninguém poderia.
É agora uma condição física fixa e está fixada na sua mente, fixada na mente do mundo médico, fixada em todos. Direi a ele que funcionou nessa profundidade, façamos agora todos os esforços para que funcione a este nível e façamos um esforço consciente para nossa própria satisfação. Como ele disse. Este homem que agora nasceu cego, ele nasceu cego porque pecou ou seus pais pecaram? Ele disse, nem este nem seus pais, mas para que as obras de Deus sejam manifestadas. João 9 versículo 3. Então ele exerceu um poder desconhecido pelo homem neste nível. Então você e eu tendo sido revelada agora através do nosso amigo esta técnica pela qual Deus torna todas as coisas possíveis, então você pega um homem, pega uma mulher, e sem o conhecimento deles, sem o consentimento deles, se você puder assumir essa personalidade, assuma a máscara deles, assuma tudo sobre eles, ao assumir isso, conceda a si mesmo, como esse ser, o que você deseja para esse ser. Então você se considera exatamente na situação do outro aparente, e então faça por eles o que eles são no momento por falta de conhecimento ou falta de habilidade ou falta de fé, faça por eles o que eles são incapazes de fazer por si mesmos. Portanto, não nos é dito nas cartas de Paulo: levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6 versículo 2. Isso é carregar os fardos uns dos outros. Ele leva a Beth, que precisa de um carro. Ela precisa de um carro em vez de depender de alguém que trabalha no local para levá-la para casa ou para levá-la até lá ou para chegar às vezes atrasada por causa do transporte. Ela precisa de um carro. Então, sem o conhecimento dela, ele fez isso. Estou convencido de que essa profundidade o trará à superfície. Eu vejo isso de outras maneiras. Mas essa técnica foi revelada a ele do fundo de sua alma. Agora tenha em mente que a Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonhos, apenas uma fonte de visões, e todos os sonhos e visões procedem de Deus. Números 12 versículo 6. Portanto, esta foi uma comunicação direta com Deus. Deus estava revelando a ele, aquele que teve a experiência de escrever histórias. Pois são histórias. Uma mulher precisa de um carro e não tem onde conseguir $1 para comprá-lo. Então, se ele escrevesse tal história para uma peça, ele teria que se colocar no personagem daquela que ele fez na profundidade do seu sonho. Ele faz isso nesse nível e é mais qualificado do que a maioria das pessoas porque escreve histórias. Como ele me disse em sua carta. Para escrever uma história devo assumir todos os personagens. Não consigo pensar em um personagem, devo pensar a partir do personagem. É muito definido. Colocando-se no personagem, ele até faz amor consigo mesmo, homem e mulher, até com um tapa na própria cara se o roteiro assim exigir. Então, não importa o que ele escreva, ele tem que fazer todos os personagens. Só uma pequena concessão que ele fez, ele não pode escrever para a tela, o que ele faz, sem pensar na reação do público, naquele valor teatral. Mas nisso ele não está escrevendo para qualquer participação ou reação do público, ele está escrevendo apenas para a realidade absoluta. Para a realidade, o carro é o fato, ela está com o carro, e a capota desce e ela simplesmente sai correndo neste carro. E então aquele que mancou todos esses anos e agora se chama de manco e chama seu benfeitor de meu muleta, porque muitas vezes ele tem que ser a muleta para ajudá-lo a sair de uma pequena dificuldade quando o dinheiro estava curto ou este estava curto ou algo assim outro. Então aqui está um presente para nós esta noite. Algo que você não encontrará em um livro, você não o encontrará, não importa aonde vá. Foi uma comunicação entre Deus e quem me escreveu aquela carta. Então com isso, esta noite leve a sério e mesmo que demore 1 ano para realizar essa técnica de se colocar no outro. Só sei que na minha única experiência com isso, meu sobrinho estava morrendo de câncer, era terminal, ele tinha apenas 17 anos. Ele estava em Barbados, a 3.200 quilômetros de distância de mim, onde eu morava na cidade de Nova York. Um dia, era segunda-feira, estávamos esperando uma amiga para o coquetel. Bom, ela veio e eu não estava.
Simplesmente fui para o meu quarto, fechei a porta, deitei na cama e presumi que estava em Barbados, na cama onde senti que meu sobrinho estaria. Senti minha irmã passar pela porta, e ela parou na porta, e ficou surpresa ao ver não seu filho, meu sobrinho Billy, mas ao ver seu irmão Neville. Achei que isso a encorajaria a ter fé, pois ela sabia o que eu ensinava, no que eu acreditava. Ela não acreditou, mas sabia no que eu acreditava. Então pensei que se ela pudesse me ver em vez de ver o próprio filho, isso poderia de alguma forma aumentar sua fé. E então entrei naquele clima e me coloquei naquela cama na minha imaginação. Pensei em meu apartamento na cidade de Nova York, 3.200 quilômetros a noroeste de mim, e então vi minha irmã da fé entrar pela porta em minha mente. Ela ficou um pouco assustada, ela se aproximou e simplesmente olhou para mim, e eu permaneci na cama. Ela não podia ver o próprio filho, ela só podia ver seu irmão. Aí quebrei o feitiço e saí e me juntei a esse nosso amigo que veio tomar um coquetel. Então, quando saí, ela me disse: Neville, você parece tão pesado em espírito e geralmente é tão alegre. Você fica leve quando entra na sala. E agora você parece tão pesado. O que está errado? Então contei a ela o que tinha acabado de fazer, que recebi a notícia de que não havia cura. Ele contraiu câncer aos 17 anos, e os médicos disseram que você pega o câncer quando é jovem, é um adeus, que você pode pegá-lo quando estiver em idade avançada e nunca mais morrer porque não está mais construindo tecidos, apenas simplesmente aguentando. Mas quando você está construindo rapidamente como as crianças fazem, rapidamente, então se é isso que você vai fazer, você fará isso em todo o seu corpo. Então esse foi o veredicto dado pelos médicos e eles não deram esperança à minha família. Bem, ele tinha 17 anos e estava todo crivado. Então minha irmã me escreveu e 8 dias depois recebi a carta. Quando abri a carta, eu a li e então minha esposa leu, e esta senhora também estava lá na mesma hora. Contei a ela o que havia feito 8 dias antes. E esta é a carta da minha irmã, ela disse. Neville, eu não entendo isso, mas hoje. Está datada do mesmo dia, segunda-feira. Hoje entrei no quarto de Billy e quando entrei em vez de ver Billy no cama eu vi você. Eu me aproximei e olhei para o que deveria ser o Billy e não consegui ver o Billy, só consegui ver você. Você estava na cama e não meu filho Billy. E então eu não entendo isso. E ela, não acreditando no que eu ensino, achou que isso significava que eu seria o próximo a ir. Ela pensou, bem, agora isso é simplesmente uma visão e Billy vai morrer, ele não pode viver e, portanto, se Neville é quem está tomando seu lugar, ele será o próximo. Quero dizer, essa é a interpretação que ela deu ao meu experimento. Bem, não funcionou. No meu caso, apenas consegui que ela me visse, Billy não se recuperou. Não presumi que fosse Billy. Presumi apenas que estava na cama no lugar de Billy para encorajar a fé de minha irmã. Portanto, não posso dizer neste caso que falhou. Não presumi que era Billy e fiz por Billy o que meu amigo fez por Ed. Ele presumiu que era Ed e caminhou para cima e para baixo naquele quintal sem mancar, então ele saiu do corpo de Ed, permitiu que Ed o possuísse mais uma vez, e o Ed entrou em sua visão sem mancar. Agora, quer Ed caminhe sem mancar ou não amanhã ou dentro de um ano, digo que ele nos revelou o que Deus deseja que todos ao alcance da minha voz sejam postos à prova. Afinal, este é o extremo, este é o limite da contração. As coisas são mais fáceis no sonho do que aqui, mas ele, felizmente, estava no controle. Embora fosse um sonho, ele estava no controle de uma forma muito consciente, ele sabia o que estava fazendo, embora fosse tudo um sonho. Mas tudo o que ele fez com amor. Como ele disse em sua carta. Quando tirei essa minha forma e assumi a forma de Betty de suas roupas, isso foi certamente uma invasão de privacidade. Mas estou convencido de que ela vai me perdoar porque tudo foi feito com amor. Ele não pediu nada pelo presente que lhe deu de um carro novo e pela alegria que lhe deu por tal posse.
Isso foi um presente completo. Isso é graça, imerecida, imerecida. Então deixe todos aqui tentarem. Não nos custa nada. E se isso é uma revelação de Deus, que outra voz ele deveria ouvir? Pois, isso veio a ele em um sonho vívido, o que eu chamaria de acordado. Mas era um sonho. Bem no final, a voz que apareceu pela primeira vez em todo o sonho disse: Diga isso ao Neville. Então eu sei o que Paulo quis dizer quando pediu àqueles a quem ele ensinava a palavra que compartilhassem com ele todas as coisas boas. Se ele tivesse anexado uma carta para mim contando-me sobre algum sucesso pessoal em sua escrita, onde ele fez uma fortuna além do que sonhava ganhar e incluído em uma carta para mim um cheque grande e gordo, não poderia ser a alegria que eu tive sexta à noite, quando li aquela carta. Não considero nenhuma quantia em dinheiro igual a tal carta. Eu levo isso comigo. Você pode estar sem dinheiro. De qualquer forma, sou um gastador, gastaria. Mas não posso gastar isso. Não posso revelar isso, pois perderia a posse dele. Eu posso compartilhar. Então lhe dizem: compre a verdade, mas não a venda, pois quando você vende algo, você perde a posse dela. Bem, eu não posso. Se eu falar sobre isso, o que farei de agora até o fim dos tempos, compartilharei com outros, mas não posso vender. Se você veio às minhas reuniões, como deveria pagar mais na cidade de Nova York porque eu morava em hotéis lá, então cobrei $3 em Nova York. Então você pagou $3 quando compareceu às minhas reuniões na cidade de Nova York ou 2 aqui ou 2 em São Francisco. Você não compra o que eu digo porque estou compartilhando, eu mantenho. Então você não comprou, não importa quanto eu cobre, não posso vendê-lo. Portanto, se eu colocar algum preço nisso e você estiver disposto a pagar por isso, não diga que comprou a verdade. Eu compartilhei com você, porque se eu vendesse, bem, eu perderia a posse dele. Longe de perder a posse dela, ela aumenta em valor e aumenta em compreensão em mim à medida que falo sobre ela. Então aqui, ele compartilhou comigo sabendo que eu compartilharia com você. Então leve isso a sério e experimente esta noite. Se a mente não for tão disciplinada que você possa realmente se divorciar do que você sente ser e vestir a roupa de outra pessoa que você deseja ajudar, tente isso repetidamente até conseguir. Agora, há uma história contada pelo falecido Alexis Carrel. Talvez ele tivesse essa técnica. Não Carrel. Pois ele disse que não sabia o que o homem fazia, mas estava tratando um câncer no antebraço. Durante 6 meses ele tratou esse câncer com rádio e não aguentou mais. Um personagem estranho entrou em seu laboratório e anunciou que sabia orar. Bem, Carrel era um católico muito devoto e Carrel disse: tudo bem, se você sabe como orar, aqui está um caso e veja o que você pode fazer com este caso. O homem estava sentado em um local não muito próximo, ele estava sentado no canto e o paciente estava na sala onde havia sido tratado. O homem se joga no que pareceu a Carrel ser um transe autoimposto, e enquanto estava nesse transe, Carrel disse em sua confissão verbal e escrita que esse câncer no antebraço que ele havia tratado clinicamente durante 6 meses não apenas desapareceu, mas não deixou vestígios de ter estado presente. Se eu não tivesse o histórico médico escrito do caso, duvidaria dos meus próprios sentidos. Será que aquele homem, ao se colocar num estado semelhante ao do sono, mas um sono controlado, assumiu o corpo deste homem e então sentiu a ausência de um câncer? Se o fez, Carrel não o revelou na sua declaração escrita, mas revelou a declaração. Quando o mundo médico ouviu falar disso, eles disseram: bem, afinal Carrel era um grande cientista, mas agora ele está avançado em anos e devemos levar em consideração seus anos avançados e ainda amá-lo e respeitá-lo pelo que ele já contribuiu para a ciência. Mas todos nós nos tornamos senis com o tempo. Eles não conseguiram justificar, então tiveram que dizer que o pobre homem agora está um pouco senil.
Ele realmente não viu aquilo que está provado ser câncer desaparecer enquanto um homem fica sentado em um transe muito profundo. Bem, talvez tenha sido isso que o homem fez, não sei. Mas esta revelação dada ao meu amigo é tão fantástica que fico realmente emocionado com ela. Então vou pedir a todos aqui que experimentem essa técnica. Nós lhe demos muitas técnicas e elas funcionam, muitas delas. Bem, isso para mim parece uma maneira muito mais profunda e melhor de abordar um problema difícil, que quando você se torna o ser sem perda de sua própria mente, sua mente está na verdade pensando a partir da máscara do outro aparente. Mas você colocou o outro, e então, como ele disse, então eu os curei e realizei o desejo deles. Agora ele disse. Não sei se é uma técnica prática neste nível. Ainda não experimentei, mas funcionou no sonho. Então peço a todos aqui que acreditem e experimentem. Não faça porque não faz sentido não tentar. Se funcionar, será que realmente importa o que todo o vasto mundo pensa, se funcionar? Se há evidências de algo, realmente importa o que eu penso ou o que você pensa ou o que o mundo pensa? Então esse homem está desleixado, não está bem arrumado. Mas ele sabe rezar. Bem, qual é a palavra oração nas Escrituras? Procure nesta maravilhosa concordância de James Strong, uma concordância exaustiva. Significa movimento em direção, adesão a, proximidade em ou nas proximidades de. Bem, como você pode chegar mais perto do que vestir o corpo de um? Como você poderia chegar mais perto do que vestir o corpo, mas vestir as roupas que ela usaria? E quando você escolhe um sexo oposto, isso realmente vai de alguma forma. Aqui está um homem, e ele se veste do sexo oposto e se sente bastante natural nisso, até mesmo se olhando no espelho e dizendo: Você é lindo. E então, dizendo um pouco à parte: Vou perdoá-la por sua vaidade, disse a mim mesmo, disse ele. Mas ele estava falando através desta senhora, ela era linda para ele. Então, com o tempo, ninguém será impuro aos seus olhos. Se você provar essa técnica, realmente importaria se você fosse leproso? Realmente importaria o que eles eram? Você o vestiria e então sentiria a saúde que deseja para eles, e faria por eles o que no seu atual nível de compreensão eles são incapazes de fazer por si mesmos. Então estou pedindo a todos aqui que experimentem. Experimente e acima de tudo compartilhe comigo. Não estou pedindo dinheiro, cobro aqui e cobro pelos meus livros, não cobro por entrevistas. Nunca cobrei por entrevistas. Eu não me importo se os outros fizerem isso, deixe-os atacar, tudo bem. Deixe-os fazer exatamente o que quiserem. Eu simplesmente cobro quando as pessoas vêm para uma reunião, porque sou cobrado pelo salão. Quando chove não vem ninguém, eles não falam, bom, ontem à noite, só alguns. Eu pago a mesma coisa. E então, é isso que eu cobro, mas não cobro pelas outras vezes que dou. Mas eu pediria a todos que vierem aqui que compartilhem comigo tudo o que descobrirem no uso do poder criativo de Deus e de sua sabedoria, que se chama Jesus Cristo. Eu lhe digo que Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Assim descobrirás Cristo a ser enviado, para que descubras o segredo de imaginar. Agora, aqui está mais uma faceta da imaginação. E então, se eu puder considerar esta faceta, e parece ser, esta noite enquanto falo com vocês, uma das mais profundas que já ouvi até agora. Se vier de tais profundezas e você e eu pudermos dominá-lo a partir deste nível, não haveria nada impossível. Então, é preciso, como todas as artes, é preciso prática. Você não consegue dominar o piano a menos que pratique diariamente. Você não consegue dominar nenhum instrumento. Você não poderia dominar a técnica da escrita a menos que se aplicasse. Então você tem que se aplicar e a primeira coisa que você deve descobrir é uma boa técnica e depois a prática constante.
Pois esta é uma técnica revelada por Deus à superfície do seu ser através de um amigo nosso que foi generoso o suficiente para compartilhá-la conosco. Agora vamos entrar no silêncio. Eu não espero que viva de acordo com isso, porque duvido que neste nível você possa fazer isso com muita fidelidade e sucesso agora. Quando você for para casa esta noite, experimente. Mas enquanto isso tentaremos outras facetas, como ouvir a voz de um amigo nos dizer que ele tem o que procurava neste mundo. Agora, vamos entrar no silêncio. Nesta experiência do meu amigo, ele a usou apenas para outras pessoas, pessoa após pessoa, e no último capítulo do livro de Jó. E o Senhor removeu o cativeiro de Jó quando ele orou por seus amigos, e deu-lhe o dobro do que tinha antes. Assim, ao esquecer-se de si mesmo no amor ao outro, ele recebeu o dobro do que antes. Agora, antes de fazermos as perguntas, gostaria de chamar sua atenção para a mesa de livros. Você encontrará meus livros lá e os livros que recomendo. Há muitos mais que recomendo, mas não estão na mesa. Os que estão na mesa eu tenho em casa, na minha biblioteca. Quando você sair do salão hoje à noite, basta dar uma olhada na mesa. Há alguma dúvida, por favor? Pergunta. Neville, na sexta-feira passada você conversou conosco sobre conversa interna. A atmosfera ou atitude do resultado final seria igualmente eficaz sem a conversa interna? Resposta. Acho todas essas facetas viáveis. Acho que algumas pessoas gostam de jazz, outras de música clássica, mas são todos músicos. Você e eu somos trabalhadores no grande campo de Deus, e alguns estão mais preparados para simplesmente ouvir. Este sujeito, por ser de profissão autor e escritor de peças, escritor de histórias, foi o meio perfeito para que essa revelação se concretizasse. Pois quer ele esteja fazendo isso misticamente ou não, ele faz isso para viver. Na verdade, ele tem que assumir o sentimento e as reações de um determinado personagem para fazer com que as palavras fluam desse personagem. Então ele era perfeito para ser usado por Deus para revelar essa faceta da imaginação. Mas outros que não são escritores, que não escrevem peças de teatro, simplesmente ouvir as boas novas, seria eficaz. Apenas acrescentemos o máximo que pudermos ao que descobrimos sobre a imaginação, pois, o segredo da imaginação é, como disse Fawcett, o maior de todos os problemas, cuja solução todos deveriam aspirar, a sabedoria suprema, a suprema sabedoria. O poder e o deleite supremo vivem neste mistério distante. Ou a solução deste mistério distante. Então eu diria que ouvir ou visualizar todas essas são facetas. Talvez o artista que vê mentalmente o que quer colocar na tela possa utilizar melhor o sentido visual. Mas se o autor vai realmente interpretar o papel, ele vem de um contato mais sólido com a coisa. Então, se esta noite você obtiver algo que possa acrescentar ao que eu disse esta noite, compartilhe comigo. Escreva para mim e compartilhe comigo para que eu possa contar a outras pessoas. E não pense que esta é a única faceta, existem infinitas facetas. Mas esta é uma revelação maravilhosa. Pergunta. Neville, você acha que este é o verdadeiro significado de amar o próximo como a si mesmo? Resposta. Acho que é. Você é informado disso no capítulo 22 de Mateus, e esta palavra, é claro que a palavra é simplesmente um pensamento completo, uma frase, e é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o cumprimento da lei. Como você mesmo. Então se eu realmente me tornar exatamente o que sou. Deus se tornou, ele não está fingindo, Deus se tornou tão nós que ele é nós, ele não está fingindo. Então, quando ele presumiu que era essa garota, ele poderia, na verdade, o homem que é, olhar no espelho e falar de uma maneira que só uma garota falaria, vendo-se refletida em um espelho. Até mesmo com a sensação da falta de naturalidade de um salto alto. Tornou-se tão natural que a saia ficou justa e ele teve que pular para a rua. Mas ele sentiu a qualidade feminina do corpo enquanto o usava.
Ele significava muito bem para a garota, mas a única necessidade urgente era um carro. Sem dúvida ele levará em outros momentos outras coisas lindas para ela. Mas espero que agora ele siga o conselho que lhe foi dado pelo próprio Deus e experimente neste nível. Quer ele queira ou não, ele disse em sua carta para mim, no sonho funcionou. Ed andava sem mancar, assim como eu caminhei primeiro, como se Deus devesse desempenhar o papel e depois deixar o homem fazê-lo. Então ele jogou sem mancar. E depois deixou Ed assumir. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, a pergunta era sobre a senhora cuja história contei em A Lei e a Promessa, que ela ficou tão agitada e cansada que precisava de tudo. Ela precisava de roupas, precisava de um emprego, tinha 56 anos e não era treinada em nenhuma habilidade específica, ela precisava de tudo e devia dinheiro. Então, quando ela tentou aplicar isso no final da noite, ela disse: eu me senti tão nervosa e não consegui nem dormir. Fiquei toda nervosa. Então o que eu fiz foi isso, condensei tudo em um clima e o clima era esse. Ela sentia o que esperaria sentir em certas circunstâncias, que tinha uma renda abundante e maravilhosa. Então ela disse: eu me sentiria do jeito que esperaria me sentir nessas circunstâncias, e com esse humor eu dormi. Bem, então um amigo dela foi para o leste, encontrou um amigo em comum que perguntou sobre essa senhora, e quando lhe disseram que ela estava passando por dias muito, muito ruins, ele havia feito uma fortuna durante os anos de guerra e, portanto, não significava nada para ele enviar-lhe um pequeno gesto, e ele lhe enviou um cheque deste amigo no valor de $2.500. No mês seguinte, ele lhe enviou um cheque para comprar um carro Plymouth novo com todos os acessórios. E então, no mês seguinte, ela foi notificada por um escritório de advocacia aqui na cidade que até sua saída deste mundo, X números de dólares seriam depositados em sua conta aqui, mas ela não deveria reconhecer o cheque ou de qualquer forma se comunicar. Ele tem plena consciência de que você o recebeu e o depósito deste cheque é um recibo suficiente. É estranho, mas ele não quer nenhuma comunicação. O cheque era grande o suficiente para pagar todas as despesas, entreter-se, comprar roupas e renovar o carro ano após ano. Foi um cheque muito grande e generoso. Como ela me disse em sua carta, o homem ganhou tantos milhões, entretanto, está casado, tem família, mas isso não representa nada em relação ao seu patrimônio. Não tirará de forma alguma do patrimônio que sua esposa e filhos herdariam. E assim, pelo resto de seus dias terrenos, esse dinheiro entrará. E tudo que ela captou foi a sensação de que algo maravilhoso está acontecendo comigo agora, não amanhã, não no próximo mês, não no próximo ano, mas agora. Ela teve a sensação de que algo grande estava acontecendo com ela. Então ela disse: eu me sentiria como esperaria me sentir sob tais circunstâncias. Então dormiria. Sua mente ficava muito cansada quando ela pegava e dramatizava alguma coisa, e ela estava muito pressionada por dinheiro e por tudo, e por causa dessa ansiedade ela não conseguia realmente se concentrar. Mas você tenta qualquer coisa e se funcionar, bem, então funciona. Até nos aprofundarmos cada vez mais. Estou convencido de que este é o limite da contração, o limite da opacidade. Pois quando Deus começar a despertar no homem, mesmo nesta área limitada e contraída, ainda deveremos ser capazes de fazê-lo tão facilmente como fazemos no sonho. Boa noite.